Quero agradecer também a presença aqui de tem tantos amigos que eu fico emocionada, viu? Cecília, tem ali a Marta com o nosso senador, né? Muito obrigada pela presença. Lúcia, a Lúcia está vindo pela primeira vez, ela é cristã, com a sobrinha dela. Os outros já são mais de casa, tem a Aparecida e a Vanessa também primeira vez. Os outros já são mais assíduos, né? Meu marido eu sempre mostro, porque o pessoal vê que ela está ali, né? Nós vamos abrir a Bíblia em 2 Reis. Glória a Deus. Segunda Reis, todos acharam? Verso, capítulo 5. Achou? Marta, achou? Segunda Reis, capítulo 5. Tarcísio, ajuda a Aparecida na última lá. Ela não achou ainda. Então, o tema que eu encontrei neste capítulo 5 é doença que o homem não pode curar. E o título da minha mensagem é o Evangelho e o Homem Natural. Então, vamos ler 2 Reis, capítulo 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Nós vamos ler só esse versículo agora, mas por favor continue com as Bíblias abertas, para vocês irem aí me ajudando também. Achou, Marineide? Achou? Esta aqui é uma grande apresentação do Evangelho. Aí vocês vão me perguntar o seguinte: mas o quê? Isso aí é Evangelho? É mensagem cristã? Eu vou responder para vocês exatamente. Isso aqui é no Velho, mas no Velho Testamento, irmã Lúcia, tem Evangelho? No Velho Testamento tem Evangelho, sim. Então, no Velho Testamento e no Novo Testamento, nós temos Evangelho, porque a Bíblia é uma só. E ela fala de Deus, né? Deus, tanto no Velho como no Novo, é o mesmo, ele não muda. Então, algumas pessoas dizem assim: minha Bíblia é uma biblioteca. Não é. Bíblia não é biblioteca. Estava conversando isso até com o Tarcísio outro dia. Então, a Bíblia, porque ela só tem um tema, então ela não é uma biblioteca. E ela tem 66 partes. Ou então eu posso falar 66 seções. Mas é só um livro. Porque a mensagem, eu vou dizer qual é a mensagem geral da Bíblia. É sobre o que Deus fez com relação ao homem pecado. Desde Gênesis até Apocalipse. Deus trabalhando com o homem em pecado. Vou tomar água, porque eu vou. Acho que eu estou até emocionada de fazer essa mensagem, porque eu estou com um professor ali, o Ataíde, que ele sabe a Bíblia de trás para frente, né? Ele sabe muito a Bíblia. Então essa é a única mensagem da Bíblia, esse tema que eu falei. Então, com esse tema que nós falamos agora, a Bíblia nos mostra como Deus abriu para nós um caminho de salvação através de seu Filho Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, tudo que nós lemos na Bíblia aponta para a redenção futura. Então, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, nós vemos esta visão do futuro. O Velho Testamento ele só fala na nossa salvação futura.
E no Novo Testamento, a gente vê as profecias, porque no Velho fala muito de profecia, e no Novo Testamento as profecias sendo cumpridas. Então, nesse texto aqui de 2 Reis, nos é explicado um modo de como Deus lida com cada pessoa. Cada pessoa, Deus lida de uma maneira. Aqui está dizendo, nesse versículo, que Naamã, que era um comandante do exército, um homem muito importante, né? Um homem respeitado e estimado pelo rei. Então, ele tinha conseguido a vitória para o exército dos sírios, mas com a ajuda de Deus. E ele não era cristão, né? Então, só aqui nesse primeiro versículo do capítulo, já relata para nós a extraordinária história desse homem. Então, ele era um homem honrado pelo rei, recebia tais honras porque ele era um homem de muito valor e era comandante do exército. Então, era um homem competente, dotado de habilidades naturais, possuidor de grande caráter, altamente vitorioso na condução das tropas, né? Senão não ficava junto do rei. Homem digno diante do rei da Síria. Então, conforme eu estou falando aqui para vocês sobre ele, né? Parece que ele está se elevando cada vez mais. Toda hora eu arranjo um qualificativo, né? Então, nós vemos esse homem quase perfeito, porque ele é bom demais, extraordinário, né? Mas surge então aqui uma palavrinha, porém leproso. Porém leproso. Só nesta frase nós já temos tudo que a Bíblia nos diz sobre o pecado, pois nos é comunicado perfeitamente pela figura da lepra. Então, no Velho Testamento, como no Novo Testamento, a lepra sempre ela é comparada com o pecado, como assim uma ilustração do pecado. Existe uma disciplina que a gente estuda na faculdade teológica. Essa disciplina chama tipologia, que é ciência que estuda tipos e figuras. Por exemplo, quando eu falo água na Bíblia, está sempre simbolizando Jesus. Lá em João 7,37 diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beberá. Amém. Quando eu falo maná na Bíblia, também estou falando em alimento. Maná simboliza alimento. Em Êxodo 16,4, Deus disse o seguinte: eis que farei chover do céu pão e vocês colherão diariamente. Então a Bíblia, ela é o nosso maná, é o nosso alimento. Nós temos que ler a Bíblia todo dia, porque senão nós não vamos sobreviver se não alimentar. E nós, lendo a Bíblia, você alimenta espiritualmente. Glória a Deus. Então, quando eu falo deserto, deserto na Bíblia é a nossa trajetória aqui na Terra. E às vezes eu falo também Canaã. Quando eu falo Canaã, estou me dirigindo ao céu, ao paraíso. Egito. Se você ler Egito, você está falando sobre o mundo. Então, lepra, sempre na Bíblia, lepra sempre é comparada com pecado. Se a pessoa é leprosa, é uma pessoa pecadora, pela Bíblia. Então, é uma ilustração do pecado. Então, Naamã, ele era um homem muito importante, chefe de um exército, mas ele era leproso, pecador. Isso estragava tudo a vida dele. Vocês viram que eu fui colocando o homem lá em cima, né? Mas ele era leproso. Então, porque o pecado estraga a vida. Então, tem que tomar mais água. Então, a lepra, ela é uma doença muito cruel. E o pecado é um problema profundo para o nosso entendimento, para a nossa capacidade de entender. É profundo.
Então vamos continuar, vamos ler o verso 2 aí comigo. Diz assim: saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Então acontece que essa serva que ficou lá na casa de Naamã, era uma menina ainda, né? Ela foi capturada numa escaramuça entre Israel e Síria, uma briguinha deles lá, né? Eles pegaram essa menina presa e levaram para a casa de Naamã para trabalhar como doméstica. Ali na casa de Naamã, ela ficou sabendo da doença, de toda a doença do patrão. E ela ficou preocupada com aquela doença. A preocupação dela era ver o seu patrão naquela desesperadora situação que era da lepra, leproso. Ela menina, mas ela ficou preocupada. Ela sabia da cura. E ninguém mais sabia da cura. A única que sabia da cura era ela. Então ela teria que indicar a cura. Aí ela disse à sua patroa o seguinte: de onde eu venho, em Samaria, existe uma cura para o meu patrão. Lá o poder de Deus já se manifestou e manifesta sempre. E esse poder vai curar o meu patrão. Glória a Deus. Então a menina já tinha a resposta para aquela doença. Então, verso 3. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então a cura estava ali, tão perto deles, né? Mas Naamã, sua esposa, o rei da Síria, ninguém sabia da cura, ninguém. Só a menina. A menina era a única que sabia a resposta. Ninguém a conhecia, ninguém sabia dela. Ela era insignificante. Ela era alguém que ninguém se importava com ela. O rei também não se importava, não sabia dela. E como que um rei poderia saber de uma serva? O que é uma serva para o rei? O mundo está sempre olhando assim para as grandes direções, exceto para uma única direção. Aquela direção que tem cura. O mundo não olha. Que é essa aqui, né? Vocês sabem. Glória a Deus. Aleluia. A única direção é essa. Ninguém olha para ela. Então o dever de uma igreja cristã, o nosso dever também como cristãos, é como da jovem serva. É o de indicar a cura. Ela indicou a cura. Então o nosso dever é esse. Então a única cura, quem é essa cura? A única cura é Jesus, não tem outra. Glória a Deus. Porque Ele é a cura. E nós também, nós temos de ter este compromisso, nós como cristãos, de indicar a cura para o tratamento da alma. Glória a Deus. Então nós como cristãos temos de dar o nosso testemunho indicando quem realmente cura. E esse testemunho é o mesmo que foi dado, quer dizer, esse testemunho que eu estou dando é o mesmo que foi dado daquela menina. Ela deu testemunho para sua jovem patroa, né? Não dizemos, nós cristãos, nós não podemos dizer que a gente vai também curar, assim, vamos dizer, nós podemos curar o mundo. A gente não pode falar isso, né? Mas nós sabemos quem pode. Nós, como cristãos, temos o dever de indicar quem cura. Aleluia. Então, isso era tudo que a jovem sabia. Ela não podia curar a lepra. Ela não estava com a menina, não sabia curar a lepra. Não podia, né? Mas ela sabia que havia uma cura. A jovem viera de uma terra onde o poder de Deus já havia se manifestado. E ela disse: se o meu Senhor tão somente se pusesse sob esse poder, sua lepra seria curada. Olha a fé desse mundo. Então, nessa história que nós vemos aqui, nós observamos que todos ficaram preocupados. Que o rei também ficou preocupado com a doença
do seu general, né? Não sei se ele era general, eu sei que ele era comandante das tropas do exército, mas se era muito importante, devia ser general, né? E aqui está o rei da Síria, senhor de Naamã, que fez de tudo para curá-lo, mas não pôde. Vamos ver o verso 4. O verso 4 diz assim: então foi Naamã e disse ao seu senhor, que é o rei, assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Então Naamã foi até ao rei e contou para ele que tinha alguém que conhecia, sabia de um lugar onde poderia curá-lo, né? A criada, ela tinha a solução para o problema, a única. Ela sabia do remédio certo. O remédio todo está aqui, na mensagem bíblica. Glória a Deus. É o conteúdo da salvação cristã. Então a solução está aqui. Mas os reis preocupados com as grandes questões, né? Os reis não se interessam. Rei nenhum. Quando a gente diz rei, que na Bíblia diz rei, mas a gente está dizendo a cúpula também nossa, né? Ninguém se interessa por isso aqui. Ninguém. Porque os interesses deles são outros, não esse. Lá em 1 Coríntios 1:27, diz assim: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Quer dizer, as loucas era a menina, né? Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. Então, uma serva, menina ainda, sabe o que os reis não sabem. Aí, continua no versículo 27, ainda diz assim: Deus escolheu as coisas fracas desse mundo, que é a menina, para envergonhar as fortes, que eram os reis, né? E continua no verso 28, diz assim: Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, que a menina é escrava desprezada, né? E aquelas que não são, para reduzir a nada os que são. Então ele reduziu o rei a nada, né? Então, apesar da cura existir, do poder de Deus existir, o mundo ignora completamente. Quando eu falo mundo, é aí fora, você já sabe, o mundo não ignora completamente a cura. Por quê? Porque o mundo é cego. Ignora o poder de Deus. O mundo ignora o único que cura. O único que é capaz de restaurar a pessoa do pecado. Aleluia. E esse é Jesus Cristo, o poder de Deus. Então a resposta ao problema não está no palácio, não está na sala da corte dos reis, não está entre os cortesãos, não está entre os bajuladores lá da corte, né? Está lá na cozinha, né? O local mais humilde, local de trabalho. Então a Bíblia fala disso, do princípio ao fim, da humildade. Então a história secular, infelizmente, só se interessa pelas grandes dinastias, impérios, grandes impérios, que é Egito, Babilônia, Assíria, Caldeus. Eles só falam daquelas coisas altas. Eu estou falando o nome da Bíblia, mas vocês poderão colocar outros nomes daqui também. Então ali estão os grandes reis, capitães, os magos, os astrólogos. É por essas coisas que eles se interessam. Mas a verdadeira chave da história está num país chamado Palestina. Que ela fica assim numa pequena faixa de terra. Parece que eu estou vendo até o mapa, né? Pequenininha, fininha. É um país insignificante perante as outras nações, muito pequenininho. Perante os impérios é uma faixinha de nada. Então esse pequeno país, ele figura na Bíblia o tempo inteiro, do princípio ao fim. O tempo inteiro ele figura na Bíblia, esse país. Então ele está sempre trazendo a resposta. Ele está sempre, esse país, sempre trazendo a solução, dando a resposta procurada pelos grandes e poderosos. E esse é o método de Deus, porque Deus vê tudo. Deus, Ele sabe de tudo, o método dele é esse. Ele vai no
Então Deus escolheu a menor das nações, que é a Palestina. Então esse pequeno país, ele constitui por pessoas que têm a resposta para a cura. Glória a Deus. Eles são os que creem no único Deus vivo e verdadeiro. E eles colocam Deus sempre assim na situação. Deus está no controle da situação. Eles não vão, eu faço isso, eu faço aquilo. Não. Primeiro eles colocam Deus na situação. Glória a Deus. Então na Bíblia nós podemos ver várias histórias que ilustram com exatidão isso que eu estou dizendo para vocês. Quem tem a resposta é sempre uma pessoa sem muita importância. Uma pessoa humilde e modesta. Sempre são as pessoas que têm a resposta. Vocês lembram, todos vocês aqui conhecem da história de José do Egito. No Egito, para quem não sabe, havia um faraó com muita riqueza e muito poder. Aí de repente, ele se vê ameaçado por um problema terrível. Vem a fome ao Egito. E o que é que se pode fazer com aquela fome? O faraó teve um sonho e não se pôde fazer nada daquele sonho, nada. Ele não entendeu nada do sonho. O que ele fez? Mandou chamar os sábios, os astrólogos, os magos, aquelas pessoas que viviam ao redor dele para interpretar o sonho. Ninguém deu conta de nada. E de onde é que vem a resposta? De um prisioneiro encarcerado. Quem é ele? Pergunta, né? Ele é um sujeito aí que foi vendido como escravo por mercadores viajantes. Prisioneiro, é um desconhecido. Mas, meus irmãos, foi esse desconhecido é que vem, através dele, é que vem ao Egito a libertação da fome. Glória a Deus. Então, a mesma verdade que eu estou falando para vocês é clara na história de Davi e Golias, que vocês todos conhecem também. Que ali está um gigante enorme, um filisteu enorme, todo mundo com medo dele. Todo mundo tremendo. Aí pergunta, que homem que poderá lutar contra esse Golias? Aí vem um garoto que nem conseguia mover-se na armadura que lhe deram, né? Nem tampouco ele conseguia manejar uma espada, porque era muito pequeno. Mas ele pôde usar uma funda e uma pedra. Isso basta para Deus. Uma funda e uma pedra. Então Deus só olha, essa é a mensagem da Bíblia do princípio ao fim. Deus olhando para os humildes, os pequenos. Porque o mundo desconhece a resposta. Mas a resposta está aqui o tempo todo, assim, no nosso mundo. O tempo todo. É só olhar. Porque o homem ele procura por grandes acontecimentos. Mas Deus age do seu modo. Aleluia. Tudo dentro da simplicidade da maneira dele. Da maneira dele. E nós podemos ver isso que eu estou falando no seu ápice na história do Filho de Deus, Jesus. Então o mundo inteiro estava esperando assim, estava em busca de um Messias, né? Um Messias libertador, um Messias que viesse com um grande exército para salvá-los daquela opressão romana. Eles estavam atrás de um Messias assim. Eles procuravam em todo lugar esse Messias. Mas havia um lugar para o qual ninguém pensou em olhar, ninguém olhou. Ele nasceu em uma das menores e mais desprezadas cidades de Judá. O Salvador não nasceu em Jerusalém. Ele nasceu em Belém. Belém. Não havia lugar para hospedar aquela mulher grávida, né? E assim os pais de Jesus tiveram que dormir numa estrebaria. E foi ali que nasceu o Filho de Deus. Um bebê desvalido numa manjedoura, junto com o gado, entre a palha e os animais. Glória a Deus. Os reis e os poderosos nada sabiam sobre ele, nada.
Mas foi assim que ele veio, na humildade. Sempre o mesmo princípio na Bíblia: humildade e simplicidade, sempre. Porque esse é o método de Deus. A resposta está aí a toda hora, a resposta do problema, que é a glória do Evangelho. Glória a Deus. Porque há somente, meus irmãos, uma solução. Só uma solução. Só uma resposta para o problema. Para o problema do pecado. Nós estamos falando aqui da letra, do problema do pecado. Qual é? É o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É isso que eu estou fazendo hoje aqui nesse púlpito. Todos nós estamos dando testemunho disso, nós sabemos. Quando o mundo começar a compreender que o homem, que para o homem é impossível, nós vamos dizer assim, nós cristãos, né? Não para Deus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Glória a Deus. Porque em Deus, em Jesus, há um poder ilimitado. Há um poder assim miraculoso, ele está sabendo disso. É um poder precioso no sangue do Cordeiro. E este poder, ele opera maravilhas. Aleluia. Graças a Deus que eu estou aqui. Estou tendo esse privilégio, neste momento, de falar sobre esse poder para vocês. Aleluia, Deus. Eu não estou aqui para fazer assim, para pregar um poder vago. Não. Um poder indefinido. Eu estou aqui para pregar, para indicar uma pessoa para vocês. Alguém que habita conosco, que é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Ele habita em nós, com toda a plenitude da deidade, porque Ele é Deus também, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aleluia. Eu falo também para vocês de Jesus Cristo, aquele em que Deus tem colocado todas as suas riquezas e todos os tesouros da sua graça, da sua sabedoria e do seu poder. Aleluia. É como diz Paulo lá em 1 Coríntios 1:23, ele diz assim: nós pregamos a Cristo crucificado. O poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então vamos voltar aqui para o nosso texto. Vamos ler o verso 5, 6 e 7. O verso 5 diz assim: porque Naamã foi até o rei contar para ele que lá em Jerusalém tinha uma cura, né? Nós paramos aí. Então Naamã chegou até o rei. No 5 diz assim, olha, mas vocês vão ver aqui a arrogância do rei. Olha a arrogância dele aqui. Ele contou, então o rei já todo arrogante, né? Ele diz assim, vai, olha o que o rei diz para ele. Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes finas. Meus irmãos, essa quantidade, esses 10 talentos de prata, vocês sabem quantos quilos que dão de prata? Dão 350 quilos de prata. É uma carruagem enorme para levar 350 quilos de prata. 6.000 ciclos de ouro são 70 quilos de ouro. Não é pouca coisa. E 10 mudas de roupa fina. E assim Naamã pega aquela quantidade de coisa e parte, né? E de repente ele chega lá na porta do rei de Israel, aí entrega a carta que ele trouxe. A carta é enviada pelo rei da Síria, porque o rei mandou você curar um enfermo. Agora vocês escutam a resposta no verso 7. É até interessante. O verso 7. Tendo o rei lido a carta, rasgou as suas vestes. Ele rasgou porque não sabia como é que ele ia curar. Não sabia como curar, né? Rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que esse envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ele estava a ponto de briga, né? Porque ele não podia curar de jeito nenhum, tanto quanto o rei da Síria não pôde curar. Então ambos não tinham mais a quem recorrer. Já tinham recorrido a tudo.
Certamente eles já tinham consultado todos os médicos, todos os astrólogos, todos os sábios, né? E não puderam fazer nada. E Naamã continua sofrendo daquela lepra. E a doença piorava cada vez mais, não podia fazer mais nada. Porque, meus irmãos, essa aí é a síntese da história da civilização humana. É a arrogância nossa. Eu não vou dizer, nós somos arrogantes mesmo. Isso aí é a síntese da arrogância humana. Essa é a história da raça humana, através dos séculos. E por toda a história conhecida. O homem acha que sabe mais do que Deus. Porque desde o início da criação, o homem tem consciência desse problema do pecado. Dessa lepra do pecado, né? Ele tem procurado lidar com isso. Ele lida, mas ele não dá conta. Ele tenta livrar do mal, mas ele falha completamente. Aí você pergunta, por que o homem falha? O homem falha porque falta o relacionamento com Deus. E essa é a história aí da nossa sociedade, vocês sabem disso. Mas nunca foi tão verdadeira quanto agora, como está acontecendo agora, nessa nossa época. A falta de relacionamento com Deus. Aleluia. Não é só o pessoal, mas começa a conversa. Não, você vê às vezes uma igreja abarrotada. Outro dia meu marido lá no domingo em casa, mas fica aí, 30 mil pessoas nessa igreja, 5 mil pessoas, e na sua lá tem 20 pessoas, 30 pessoas. Porque nós temos relacionamento com Deus, é diferente. Aleluia. E aquela quantidade de gente que vai ali para buscar casa, buscar não sei o quê, buscar só para buscar. Ninguém vai ter aquele relacionamento com Deus como nós temos. Essa é a resposta que eu sempre dou para ele. Tipo, uma quantidade de gente ali, lá na sua igreja só tem 30 pessoas. 30 que tem relacionamento com Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque ter relacionamento com Deus, por exemplo, eu conheço muito bem a Josélia. Eu passo na rua, lá vem a Josélia. Josélia, eu faço aquela festa com a Josélia, porque eu conheço, eu tenho relacionamento com ela. Agora, se passa alguém perto de mim que eu não conheço, eu finjo que não vejo, porque eu não conheço. Como é que eu vou gritar para ela? Assim é com Deus. Você tem que ler a Bíblia todo dia para ter relacionamento com Ele. Aleluia. Quando você precisar dele, Ele está ali às ordens. Glória a Deus. Porque se você não vai atrás dele, como é que ele vai te atender? Não atende, não é mesmo? Então vamos agora para o verso 8, senão não termina esse pedaço. O verso 8 diz assim, leia, José, enquanto eu tomo água. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há um profeta em Israel. Então o rei leu a carta e ele não pôde fazer nada. Como é que ele pode fazer, né? A respeito. Mas o profeta, sabendo disso, o profeta Eliseu, ele diz: deixa-o vir a mim. Ali naquele lugar está justamente o profeta, sobre aquele profeta que a menina falou para a patroa. Falou: lá na minha terra tem um profeta que ele vai curar o meu patrão. Então quando chega no verso 9, Naamã chega com seus presentes, com aquelas carruagens, né, com a sua imponência, prepotência, né? Ele chega muito importante, né? Na porta da casa do humilde profeta. Precisava daquilo tudo? Né? Aquela imponência toda para ir na casa do humilde profeta? Então Naamã, com aquele seu orgulho, ele acha que pode comprar o poder de Deus com as coisas deste mundo, um presente. Então a criada disse que o enfermo tinha que ir ao profeta, né? E que seria curado. Então Naamã vai à porta do profeta e certamente o problema seria resolvido e a história terminaria aqui, né? Mas infelizmente a história não terminou. Naamã veio ao profeta que podia curar. Mas antes de Naamã ser curado, ele quase perdeu a bênção. Aí você pergunta, por quê? Porque existem algumas coisas
que o homem que não é convertido, ele odeia. Assim como Naamã odiava. E foi porque ele odiava tais coisas, é que saiu furioso e quase voltou para a casa dele. Então o problema é o seguinte: existem alguns princípios fundamentais relacionados com a mensagem do Evangelho de Jesus, que a pessoa que não é cristã, ela odeia. Ela odeia. Quando a pessoa não é convertida ao Evangelho, ela não é curada por ele. É sobre isso que a irmã Josélia leu ainda há pouco aqui para vocês, em 1 Coríntios capítulo 2. Porque ali que a irmã Josélia leu, ali vocês têm uma forma doutrinária. E aqui em 2 Reis capítulo 5, que eu estou explicando, tem uma forma figurada, mas é a mesma coisa. Lá é doutrina, aqui é figura. Uma figura como esta aqui, ela é útil para nós entendermos o Evangelho. E Paulo explica tudo isso ali em 1 Coríntios capítulo 2. Que diz assim, que o homem natural, o que é o homem natural? O homem que não é convertido, ele odeia o Evangelho. Porque ele fere e humilha o seu orgulho. É por isso que ele odeia. Então, isso é o que aconteceu com Naamã. É um homem que sofria não somente de lepra, não era só de lepra, mas também de outros males. E esses outros males é que quase o privaram da cura. Então, esses pequenos males, a incredulidade que ele tinha, a incredulidade, o pecado, a arrogância, tudo isso aí é pecado também. Por isso que ele não foi curado. Porque às vezes a gente fica pedindo uma bênção, tem que olhar para trás para ver porque que não está recebendo a bênção. Então o mundo continua, isso que eu estou falando, ele continua do mesmo jeito. Porque se todos os seres humanos crescem em Jesus Cristo, vivessem o sermão do monte, né? Se vivesse o sermão do monte e também cumprissem os 10 mandamentos, não tinha mais dificuldade nenhuma. O mundo era uma maravilha. É só isso. Aí não existiria desonestidade, não existiria imoralidade, não existiria violência, crimes. Era um mundo de paz. Então vamos ver o verso 10. O verso 10 diz assim: então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Então ele tinha ido lá para ser curado, não tinha? O Naamã. E o meio de curar-se era aquele, por meio do rio Jordão. E Naamã, na sua arrogância, porque ele era muito arrogante, ele não gostou da história. Por que o Jordão? Achou ruim. Por que o Jordão? No verso 11, diz que Naamã muito se indignou e se foi dizendo. Ele foi nervoso. Vamos ver o verso 11, o que ele está falando aqui. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo e pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. No verso 12, ele diz assim: não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Porque grande parte disso aqui, do que vemos ali em 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 14, que a irmã Josélia leu, fala sobre isso. Diz assim: ora, ela leu muito bem, ora, o homem natural, quer dizer, o homem que não é convertido, não aceita as coisas do Espírito. Não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não se discernem espiritualmente. É o que aconteceu com Naamã.
porque o orgulho dele foi ferido. Ele achou que tinha sido humilhado. Ele sentiu rebaixado. Porque certamente ele pensou assim, eu vou chegar lá e vou receber um tratamento especial, né? Pelo menos seriam estendidas a ele, assim, aquelas cortesias habituais que ele estava acostumado, né? Um homem na sua posição não podia ser tratado daquela maneira, apenas recebendo um recado verbal de um mensageiro. Ele achou que um cúmulo, né? Por que o profeta não saiu? Por que ele não se inclinou diante de mim? E por que ele não se expressou a sua satisfação de ver tão importante homem indo visitá-lo? Olha aí a arrogância. Por que ele não passou a mão? Diz assim na palavra. Por que ele não passou a mão sobre o lugar da doença? Por que ele não curou a lepra? Nada disso foi feito. Eliseu nem sequer me viu. Mas que absurdo! Aí, quando falou do rio, né, Jordão, na terra dele tinha o Abana, lá, o Abana e Farpar, que eram melhores. Ele falou assim, não são porventura Abana e Farpar? Se era questão de lavar-me no rio, rios de Damasco, que era muito melhor, melhores de que todas as águas de Israel? Esse país miserável, esse Jordão, não poderia eu me lavar lá e ficar purificado? Olha, a gente vê a arrogância, isso é uma frase, né? E Naamã se sentiu insultado, humilhado, coisa que eu não podia aguentar. Vocês viram no início da minha palestra, que eu comecei a falar, o homem estava lá no alto, né? Ele era importante demais, para não ser nem recebido pelo profeta humilde. Então, em vez de receber tratamento especial, por ser um homem importante, ele viu para seu desgosto e para seu aborrecimento que foi tratado como qualquer um outro qualquer outra pessoa, como se ele fosse um homem comum. Naamã não gostou disso de jeito nenhum. Então, quando chega aqui no verso 13, se não fosse o argumento que os seus servos lhe apresentaram, ele teria voltado para casa raivoso, nervoso e ainda leproso. Aí eles disseram o seguinte para ele: se o profeta mandasse o senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Por que o senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar curado? Então Naamã aceitou o conselho deles, desceu até o rio, mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. Agora, meus irmãos, Naamã não foi o último a fazer isso de jeito nenhum. E nós, como cristãos, nós sabemos muito bem disso. Porque existem muitos de nós, que nós encontramos precisamente na mesma situação de Naamã. Aí você pergunta, o que é que você quer dizer com isso? Alguém pode até me perguntar. Eu quero dizer o seguinte, que muitos de nós nos ofendemos com a primeira declaração que o Evangelho faz, de que na casa de Deus não se reconhecem divisões e nem distinções. O que quer que nós sejamos, fora desse edifício, daquela porta ali para lá, nós somos iguais aqui dentro, nós somos todos iguais. Não há nenhuma diferença. Aqui dentro não tem nenhum chefe humano na igreja de Deus, não tem. Apenas um rei que é Jesus. Então não há divisões nem distinções aqui. Mas nós não gostamos disso. Nós não gostamos. Nós vivemos firmados nessas coisas. Nós estamos acostumados com bajulações. E quando nós somos confrontados com esta mensagem, nós ficamos espantados, ficamos assim transtornados, ficamos até irritados. Então não há divisões aqui dentro. Quanto ao intelecto também, ao intelecto na casa de Deus, não. Nós podemos ser pessoas de grande
cultura, de grande conhecimento, isso não faz a mínima diferença quando se passa daquela porta para cá. Quando você entra na casa de Deus, você é igualzinho aos outros, todos iguais. Não há distinção também em termos de comportamento e de conduta moral do passado. Entrou aqui, é filho de Deus. Porque essa é a mensagem do Evangelho. É a mensagem do Evangelho. Não existem casos especiais. É isso que causa tanta fúria contra o Evangelho. É por isso que muitos não gostam dele e ficam irritados. E nós estamos na mesma situação de Naamã, que viveu séculos antes de Cristo. Porque o pecado, ele não é um problema intelectual, não. Ele é um problema moral. É assim que o Evangelho começa. Eliseu, ele não desceu para receber Naamã e dar-lhe aquele tratamento especial. Nem deu atenção especial para Eliseu. Claro que não, ele não ia. Naamã era apenas um leproso, como qualquer outro leproso. Por que o profeta deveria descer para dar tratamento especial para ele? Não. Sua necessidade era que fosse curado da lepra. E foi. O profeta disse como deveria fazer. Ele fez com relutância, né? Mas fez e ficou curado. Então, nesta mensagem cristã, na simplicidade do Evangelho, nós aprendemos que para lavar e purificar os homens, para restaurar a nossa pele, restaurar a nossa alma, nós precisamos deixar a arrogância de lado. Nós precisamos ser humildes, nós precisamos ter simplicidade e ter um bom relacionamento com Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E para finalizar, eu quero dizer o seguinte: seja qual for o problema, seja qual for a chaga supurada da nossa alma, seja o que for que está arruinando a nossa vida, existe uma cura. Uma cura absoluta, uma cura que vem de Deus. Nós precisamos nos chegar a Cristo. Amém. Filho de Deus. E nós seremos curados. Porque Ele é o Salvador todo suficiente. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Muito obrigada. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar a pastora Dominique para vir fazer uma oração e ungir as pessoas com óleo. Depois a gente passa a palavra para você, tá? Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Glória ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, adoramos o Teu nome por estarmos, Senhor, na Tua casa, por podermos ouvir, Senhor, a Tua palavra no nosso coração, que nos traz cura, que nos conforta, que nos sustenta, que nos anima, que nos produz vida e vida e abundância, Pai. Queremos te adorar, Senhor, nesta noite e declarar que nós realmente amamos o Senhor e que somos gratos por tudo aquilo que o Senhor fez e tem feito sobre a vida de cada um de nós. Obrigada porque o Senhor trouxe cura para cada um de nós. Obrigada porque o Senhor tem tratado as nossas feridas, tem visitado, Senhor, as nossas dores, tem enxugado as nossas lágrimas, tem afofado os nossos leitos no momento de dor e dificuldade. O Senhor tem sido um Deus fiel, um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que nos ama, um Deus que nos protege, um Deus que cuida de cada um de nós, um Deus que conhece a cada necessidade e vai ao encontro de cada uma delas para o louvor da Tua glória. Pai, queremos te adorar e te bendizer, porque o Senhor nos tirou, Senhor, da lepra, nos tirou da imundícia, tirou da sujeira e nos colocou diante do Teu reino, um reino de graça, um reino de glória e de poder. Pai, te adoramos, porque nesta noite o Senhor tem confiado
confirmado e confirma cada dia quão grande é o teu amor pelas nossas vidas. Te adoramos, ó Pai, e bendizemos o teu nome e pedimos que o Senhor continue, Senhor, a falar e a fazer a tua obra maravilhosa sobre a vida de cada um de nós. Que nós possamos ser como essa menina, Pai, um instrumento do teu poder, que os nossos lábios possam falar as tuas palavras e trazer, levar a cura, Senhor, a encaminhar a cura àqueles que não te conhecem. Que nós podemos ser usados pelo teu Espírito, que a nossa boca venha ser selada nesta noite pelo teu Santo Espírito, com a tua tenaz, e venha nos marcar, para que dos nossos lábios só saiam palavras de vida, de edificação, de cura, palavras ungidas pelo teu Espírito. Tira do nosso coração palavras que entristecem, palavras que magoam, palavras que ferem, e transforma-nos, Senhor, a cada dia. Que a tua bênção e a tua fidelidade seja sobre cada um de nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha, tá aqui, ó. Os irmãos quiserem vir aqui.